Boa noite, irmãos. Boa noite quem está em casa também. Eu vim aqui hoje contar um pouquinho de como foi a minha vida durante esses últimos 30 anos, pode-se dizer. Sou muito falante, mas confesso a vocês que estar aqui não é fácil. Então, que Deus tenha misericórdia, que me ajude, que venha falar somente aquilo que Ele quer, que possa edificar as outras pessoas. Como vocês sabem, eu sou conhecida, muito conhecida aqui na cidade, lógico, né? Porque eu nasci aqui eu me criei, a minha família foram os pioneiros aqui dessa cidade. E sempre, assim, muito trabalho, muita luta, mas fomos, assim, bem criados, vamos dizer assim, muito bem criados. Sempre fui de uma família cristã, uma família que tinha bons princípios, eu creio, bons princípios. Ainda a nossa geração pode-se dizer, fomos criados pela nossa mãe na casa, nos ensinando todas as coisas que nós precisávamos. Uma vida tranquila, uma vida sem muitas alterações, muitas coisas, muito tudo tranquilo. Até chegar aonde conheci o Alcides, né? Nos conhecemos, namoramos, noivamos, casamos, e foi num período não foi muito comprido, foi um período até curto. Aí formamos a nossa família. Logo veio o Marlos, depois de 5 anos veio a Poli, e depois de mais 5 anos veio o Marquinho. Até então, tudo bem com os problemas diários de uma família, de uma casa. Aí passaram-se uns anos, sempre, não quero vangloriar nada, mas meus pais sempre tiveram condições boas financeiras. Nunca passamos necessidade, graças a Deus. E quando me casei com um homem um pouco menos favorecido que eu. Mas isso não era empecilho para nós, nada disso era empecilho. Só que eu era uma pessoa muito orgulhosa. Às vezes eu falo para as irmãs, principalmente, que eu era uma pessoa muito ruim, e elas não acham que não é assim verdadeiro, né? Porque elas me conheceram assim, na realidade demonstrava não ser ruim. Mas num determinado período das nossas vidas, depois de casado, meu pai, uma pessoa muito amada, muito querida, ele resolveu fazer divisões de herança em vida. O sonho dele sempre foi esse, fazer divisão, para ele ver o que nós íamos fazer com o que ele tinha deixado, porque ele tinha labutado muito para conseguir aquilo, e ele tinha um prazer de ver os filhos e a família aproveitando aquilo. Daí, como eu já era bastante orgulhosa, meu pai, recebendo toda aquela fortuna, que pode-se dizer uma fortuna, que ele tinha conseguido e nos deu, o meu orgulho parece-me que subiu ainda mais. Eu cheguei a dizer uma vez aquela frase famosa: se eu fui pobre, eu não me recordo. Muito triste essa frase, mas eu disse. Daí tivemos as coisas, fomos trabalhando com aquilo, e começaram as dificuldades. Com tudo aquele patrimônio que ele tinha dado, começaram as dificuldades. Na empresa, fui indo, fui ajudar o Alcides lá na empresa, não deu certo lá, comecei a ficar doente.
muito doente, muito doente. Mas, assim, a gente começou, nesse período de ir mal nos negócios, antes da gente buscar, vamos supor, não digo antes da gente buscar, mas fomos buscar num lugar errado. Fomos buscar ajuda no espiritismo. Nossa, que feio, né? A gente falar isso, fomos buscar ajuda no espiritismo, mas nós fomos. Não vou entrar em detalhes, porque isso não vem ao caso agora. Foram períodos bem tribulados, porque vocês sabem e conhecem quem já foi. Quem nunca foi, nunca vá, nunca tenha esse interesse. E quem já foi sabe do que acontece. Chegando até num ponto, a gente ia, fazia tudo que acontecia lá, a gente fazia. Chegou um dia que aquele homem lá, ele falou que nós íamos perder tudo o que tínhamos ganho de herança e nós íamos ficar sem nada. E eu com um agravante. Eu estava com uma doença incurável que eu se despodia, não tinha mais o que fazer. E ainda mais, você veja como o diabo é astuto, que ele não contasse para ninguém. Ele tinha que aguentar tudo sozinho, ele não podia abrir que também eu ia morrer, que eu tinha uma doença que ia causar a minha morte. Mas porque uma pessoa não aguenta isso sozinho, né? Chegar em casa todos os dias e ver a mulher lá e com essa situação, né? No mínimo teríamos que procurar um médico. E ele não aguentou a situação e toda aquela pressão, ele foi conversar com meu irmão, o Celito, e foi conversar com a minha irmã, a Alneide. E levou para eles esse problema. E eles aconselharam ele a procurar um médico, ajudaram ele nesse setor. Daí o Celito me levou para Curitiba, lá onde ele escolheu um médico conhecido dele. Quando chegamos lá, eu não tinha uma doença terminal, eu não ia morrer. Claro que a gente vai morrer, mas eu não iria morrer daquela enfermidade. Eu estava com uma hérnia de disco cervical e aquilo tinha me debilitado tremendamente. Tudo bem, foi feita cirurgia, sofri bastante, minha família me apoiou, me ajudaram, larguei as crianças em casa, o Marquinho na época eu acho que tinha 6 anos, larguei todos eles em casa, fiquei 15 dias em Curitiba, voltei muito debilitada, mas fui recuperando e tá. Até aí, tudo bem. Você veja como que, quando eu falo de orgulho, eu quero que vocês percebam isso. A minha saúde estremeceu, eu fui no espiritismo. O problema ali, a gente foi buscar em outro lugar, também no espiritismo. E voltamos de lá, minha saúde tinha melhorado, né? Quando eu voltei de lá, minha saúde tinha melhorado. Daí, voltei a ajudar o Alcides lá na firma, mas daí não deu certo. Começamos a, de novo, ter problemas sérios. Porque quando eu fui a Curitiba, o Alcides não pôde ir porque teve que ficar aqui porque a situação era muito crítica. Daí, assim, para encurtar a conversa, um dia eu estava lá em casa, muito agoniada. Sabe quando você pensa que você vai morrer? E eu tenho uma senhora, uma irmã de fé, muito querida, que trabalhou comigo quando o Marlos era pequenininho. E ela, assim, sempre sorridente, ela sempre gostava de conversar comigo e eu gostava de conversar com ela. E não é só o Silvio que não gostava de crente. Eu tinha pavor de crente. Pavor. E essa irmãzinha era crente. E eu peguei o carro aquele dia e desci lá conversar com ela. E comecei a contar para ela minhas coisas, e desesperada e sufocando dela, disse: vamos orar que Deus vai abençoar. E nós vamos orar com vocês e Deus vai abençoar. Tá, eu saí de lá aliviada, mas antes de eu sair de lá, quando eu estava saindo, ela me disse assim: sabe, eu tenho um parente e ele vai começar a dar uns estudos aqui em casa.
no estudo da palavra de Deus, né? Vocês não querem participar? Imagina, eu já meio fiquei assim. Daí, como eu não quis desagradá-la, eu disse assim, eu vou falar com a Alcides, e daí a gente conversa. Tá, daí ela falou assim, toda quarta-feira ele vai vir, nós vamos reunir poucas pessoas aqui na minha casa, e nós vamos estudar a palavra de Deus. Então tá, daí chegamos, eu vim conversei com a Alcides, daí esse é um testemunho que a Alcides também tem para contar, mas a gente acabou começando a fazer esses estudos. Mas tudo que eu tinha passado, o que nós estávamos passando, e eu continuava dura ali, aquele orgulho muito forte. Daí veio esse senhor, começou a dar esses estudos, e daí nós começamos a conversar e conhecê-lo. Ele era um médico, ele é um médico, é o Dr. Vilmar, que a maioria de vocês conhecem, um irmão muito amado, um irmão que nos ajudou muitíssimo, muitíssimo. Ele vinha, ele trabalhava num lugar, saía daquele lugar, vinha para Chopinzinho para dar o estudo, exclusivamente esse estudo para nós. E eu pegava minha Bíblia, de preferência, e hoje eu vou pegar esse cara. Eu dizia, sabe? Eu já saía de casa armada, mas armada para contradizer tudo o que ele dizia. Fim das contas, eu batia, rebatia, ele falava, ele tinha uma paciência enorme, e ali a gente foi. Daí ele chegava, depois de um tempo eu fiquei sabendo que disse que ele ia para casa, ele dobrava o joelho dele e clamava para Deus, dizendo, Senhor, eu vou abandonar aquela mulher não vale a pena. Aquilo lá, ele dizia que o Alcides ainda dava, mas aquela mulher não dava. E ele ia para casa e orava, e daí eles faziam grupos de oração, eles jejuavam, tudo a favor da minha pessoa. Na outra semana ele vinha, eu estava de novo com aquela casca de querer saber mais que ele, e eu dizia assim, se ele falar mal da minha religião, hoje eu quebro ele. E eu já saía de casa nessa situação. E ele com aquela paciência foi nos ensinando, e aquela história de não gostar de crentes, né, que isso é orgulho também, eu começava a arrumar defeito. Porque eu tinha uma posição muito melhor do que aquela lá, aquela irmãzinha lá. Eu não vou na igreja deles. Imagina, só tem pobre, o pastor não tem nem estudo, é um coitado que não sabe nem falar. E tudo aquilo eu falava, porque eu tinha... Me agradei um pouco de ir no estudo desse homem, porque ele era doutor, ele era médico. Então ali você veja a quantidade do orgulho. Mas... fomos e estudamos a palavra, esse homem lutou conosco, essas irmãs lutaram em oração, quando eu falo lutar, lutaram em oração com a gente, e a gente foi passando por dificuldades e foi continuando por dificuldades, e esses irmãos nos abraçaram e continuaram orando por nós. Daí que chegou o pastor Marcos na cidade, e nós começamos a participar com o pastor Marcos. A minha Bíblia, ela é toda rabiscada, porque eu queria sempre contradizer ele, daí eu ia lá estudar. É uma coisa boa, né? Porque daí Deus estava preparando, já que é tão assim, né? Que vai estudar para ver o que é, né? E daí ele falava, eu ia lá vasculhar, ver o que era. Eu pegava o dicionário, porque muitas palavras eu não entendia. Mas fomos indo. Então eu queria assim dizer para vocês que a minha conversão não foi pelo amor, porque só tem 2 caminhos para você ir para Jesus. Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. E eu fui pela dor. Sabe aquele versículo que está lá em Mateus 11, que o Silvio também citou semana passada? 11, 28 ao 30? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Toda aquela carga que eu levava, Jesus ia pegar. Só que eu não estava, eu queria só confrontar. Mas como Deus tem um propósito para cada um, Ele tinha esse propósito para mim. E quando eu falo em saúde, sempre quando é tocado no Salmos 32, 3, que fala, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. No meu caso, é literalmente a palavra dita aqui aconteceu comigo. Porque eu fiquei totalmente debilitada. Os meus ossos perderam o vigor, como diz. E mesmo assim, muitas vezes a gente ainda acha que pode alguma coisa. Que o dinheiro pode comprar, o dinheiro pode trazer um monte de coisa, mas na realidade não dá. Antes de buscar Jesus, vamos buscar o Espiritismo. E a outra coisa que eu queria falar é o seguinte: eu não tenho um versículo, assim, um momento exato da minha conversão. Eu não posso chegar aqui e dizer, foi naquele dia assim. A minha conversão foi o prosseguir, essa briga, essa luta. Claro que não é bonito isso, né? Mas no meu caso foi essa luta, essa busca. E daí a palavra do Senhor também fala: buscareis a verdade e ela libertará. Então, no tanto que eu buscava de Deus, e enquanto eu tinha esses estudos e as pessoas estudavam comigo e vinham me trazendo e eu ia buscando, eu ia me libertando. E Deus estava me tratando dessa forma. Tenho bastante ainda para que Deus molde a minha vida? Tenho, porque todos os dias é um dia após o outro, até nós irmos nos encontrar com Ele, que a nossa vida vai sendo transformada. Mas o maior presente que eu tenho hoje é que eu posso dizer de boca cheia, como a gente diz, né? Com esse orgulho, mas esse orgulho por Jesus, é que a minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Todos nós professamos a mesma fé. E não tem presente, não tem dinheiro que pague, não tem presente maior do que essa alegria que a gente tem no nosso coração. Muito obrigado. Boa noite para todos. Vamos só ler um texto, Efésios 2. Efésios 2, verso 1 só. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então nós temos mais que agradecer, porque Deus nos dá vida. E Deus age de forma diferente com cada um. Alguns têm uma conversão no momento e radical, outros têm uma conversão mais demorada. Alguns sabem o dia que entregaram o coração a Jesus, outros não sabem o dia. Mas isso não tem importância. O que tem importância é se a gente nasceu de novo, se Ele nos deu vida, porque se a gente permanecer no império das trevas, se a gente permanecer morto na fé, então nós estamos totalmente perdidos, né? Então o segredo é nascer de novo, o segredo é Deus nos tirar do império das trevas, o segredo é Deus nos dar vida. Nós não temos condições de dar vida para nós. O novo nascimento não é algo que você faz, é algo que vem de Deus. A parte que você faz é ouvir a palavra. A palavra de Deus tem o símbolo da água.
A palavra de Deus gera vida. Assim como a água faz germinar a semente, assim a palavra de Deus gera vida no nosso coração. Então, a palavra de Deus é o segredo. E se nós apenas somos religiosos, se nós apenas somos obedientes às leis da igreja, às leis da Bíblia, mas não nascemos de novo, vamos morrer e vamos para o inferno. Então, nascer de novo, ser gerados pelo Espírito Santo, é um grande milagre e é uma grande bênção. Por isso, o nosso coração precisa pulsar. Isso precisa estar na corrente das nossas veias, no nosso sangue, essa fé. Se não estiver, tem alguma coisa errada. Se aquilo que Jesus fez lá na cruz, se Deus nos tirar do império das trevas, se Ele nos dar vida estando nós mortos, nos delitos e pecados não tiver importância, então nada vai ter importância. E foi por causa desse evangelho que os discípulos deram a sua vida. Muitos dos discípulos de Jesus foram torturados, foram mortos. Do Velho Testamento, do Novo Testamento, eles deram a sua vida. Mesmo hoje, nós podemos ver pessoas lá no Oriente Médio, na Ásia, sendo queimadas vivas por causa de professar a fé cristã. Então, você não está crendo numa coisa pequena. Você está crendo em algo que muitos já deram a vida por esse algo. Por isso eu não consigo pensar que alguém possa ser relaxado em relação à fé. Possa ser crente meia boca, passivo, ali no meio, que é medíocre. Nós não temos muito mais tempo aqui. Mas o tempo que Deus nos der, a gente precisa ajudar pessoas a saírem do império das trevas. Nós precisamos ser testemunhas. Isso é que vale. Não vai valer o quanto que você tem no banco, quanto você gerou de império nesse mundo. Vai valer o quanto você tem de Jesus e o quanto você ajudou pessoas a amarem Jesus. Isso você vai levar para a eternidade, se você tiver Jesus. Vamos orar? Nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor pela bênção da vida eterna, pela bênção de Jesus, por sua palavra transformar a nossa vida. Assim como desde o início desse culto foi falado, que nós viemos aqui para sermos transformados pela tua palavra, moldados pelo Senhor. É isso que nós queremos, Pai, sermos moldados pelo Senhor e ajudarmos outras pessoas que estão na situação que nos encontrávamos também, porque o Senhor nos deu vida, mas nós estávamos mortos, andantes, falantes, que pensavam e que se achavam poderosos, mas estávamos mortos e precisávamos da vida do Senhor. E o Senhor nos deu essa vida. Estamos aqui para compartilhar como nós encontramos esse pão que dá a vida eterna. Estende a tua mão, Senhor, sobre nós, sobre aqueles que nos ouvem, Pai. Em nome de Jesus. Amém.